Hag Sameach, aproveitando que hoje é um dia muito especial, Shana Rabbah, só para dar uma ideia da importância do dia. O Shana Rabbah é o dia em que termina o julgamento que começou em Rosh Hashanah. Como assim? Consta que a gente fala Ktivá v'chatimá tová, Leshana tová metuká. A gente é inscrito Ktivá em Rosh Hashanah e Chatimá e o selo, o carimbo, a assinatura final é Yom Kippur. No entanto, a gente encontra na Mishnah que a Bechag, em Sukkot, Nidonim Alamaim, nós somos julgados se vai haver chuvas. Em outras palavras, especificamente a questão da Parnassá, a questão do sustento é levantada durante os dias de Sukkot, e no último dia, que hoje é o último dia de Sukkot, amanhã já é Shmini Atzeret, que amanhã, hoje à noite é Shmini Atzeret, que já é um Hag, uma festa por si só, já é uma outra festa. Então termina Sukkot hoje, e hoje é o Shana Rabbah. O Shana Rabbah é o final desse din que começou em Rosh Hashanah, que termina com a questão da água, das chuvas, a questão da Parnassá. Por isso que então a gente tem uma tefilá especial, que é o Shanot, que a gente faz 7 voltas com o Lulav. Hoje, todo dia a gente fez uma volta em torno da Bimá, onde se lê a Torá com o Lulav, depois do Halel, e hoje a gente faz 7 voltas. De uma certa forma, em alguns livros está explicado que essas 7 voltas que a gente dá em volta da Bimá é uma espécie de lembrança ao milagre das 7 voltas que Yoshua deu em volta de Jericó, e assim derrubou as muralhas, assim também todas as muralhas, restrições, decretos que possam ainda persistir depois de Yom Kippur, são derrubados com as Roshanot que a gente faz, com essa tefilá especial que a gente faz nesse dia. E existe um costume que consta que é o costume da época dos Nevim, e que está mais enfatizado inclusive pelos cabalistas, que é de bater as aravot, pegar 5 aravot, bater no chão no final das Roshanot, e tem uma tefilá especial em Hiratzon, como consta no Sidur. Essa tefilá tem a ver com a ideia também de quebrar restrições, quebrar aquelas últimas barreiras que possam atrapalhar de alguma maneira o nosso ano Bezrat Hashem, e que elas sejam quebradas e não haja mais nenhuma restrição, que as coisas fluam de forma adequada. A ideia de fazer isso com 5 aravot, o número 5 representa a ideia de gvurá, a ideia de restrição. A gente encontra isso em várias situações, de forma orgânica no nosso corpo. O extremo do nosso corpo termina, a pessoa quando se estica ao máximo termina em 5 dedos da mão, 5 dedos do pé, e esse é o extremo máximo. Quando você fecha, para você fechar uma frase, uma palavra em hebraico, você tem 5 letras finais com as quais se fecha as palavras, são chamados de Otiot Sofiot, como a gente tem a letra Raf Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pei Sofit e Tzadik Sofit, e com isso a gente, por assim dizer, fecha a palavra. Não se escreve depois, então a ideia de Gvurá está ligada com o número 5, entre outros motivos por esse, e 5 aravot. Aravot é das 4 espécies aqui, aparentemente tem menos mitzvot, a ideia de que ela não tem cheiro nem gosto, então ela não teria aparentemente muitas mitzvot, ou alguns explicam, o Rebbe explica numa sihá específica, que essa é a ideia de que ele se destaca não pelas mitzvot necessariamente, não pelo intelecto, pelo estudo, e sim pela emuná, pela sua fé pura. E com essa fé pura a gente quebra todas as barreiras, que é essa ideia de bater a aravá e com ela quebrar as barreiras. E aí então, uma vez que se quebraram todas as barreiras, nós então passamos a Shmini Atzeret, que em Israel Shmini Atzeret já é Simchat Torah, e aqui fora de Israel nós também dançamos com a Torá, pelo menos esse é o costume de Chabad, de também dançar com a Torá na noite de Shmini Atzeret, onde você encontra uma frase dos Rebes que diz que essas 48 horas de Shmini Atzeret Simchat Torah, em Israel são 24 horas, nós podemos baldear, nós podemos retirar com literalmente baldes de alegria para o ano inteiro. Então a ideia é de se alegrar, se animar ao longo dessas 48 horas ou 24 horas em Israel, de modo que todo mundo
possa ter alegria para o ano inteiro, porque agora que terminou todas as barreiras, todas as restrições, a Teshuvah chegou a um nível mais elevado, que é o nível de Teshuvah, que é feita com alegria, quando a gente está feliz por estar fazendo mitzvot, está feliz por estar junto com Hashem, aí sim a gente se torna os pés da Torá. E isso iguala todo mundo, porque até as pessoas mais elevadas em termos de Torá são os pés que dançam, fazem a Torá dançar de alegria. Basicamente essa é a ideia, pelo menos um pouco das ideias que a gente tem para esses dias. Então aproveitem bem Simchat Torá, Shmirat Seret Simchat Torá, para dançar bastante, para cantar bastante, para ter muita alegria e com isso trazer alegria para o ano inteiro. Be'ezrat Hashem, Chag Sameach.